Gente, bom dia. Muito legal a gente ouvir histórias, né? Eu gosto muito de história, não sei vocês, mas eu gosto bastante de ouvir histórias, principalmente história da vida das pessoas, né? Eu acho que inspira, né? Inspira a gente. E eu espero que um pouco da minha história que eu vou contar para vocês também sirva como uma inspiração, né? Então, Ana Castanheira, e eu quero começar fazendo essa pergunta aqui para vocês. Se vocês topariam, né, ir morar num lugar onde você não conhece nada nem ninguém, totalmente diferente de onde você mora. Se alguém toparia fazer isso, eu fiz isso. Eu fiz isso. Começou essa história, né, que eu vou contar para vocês, começou em 1983, quando eu me formei. Eu sou carioca, né? Nasci, me criei no Rio de Janeiro. E em 1983, quando eu me formei em psicologia, eu vi que eu precisava buscar um rumo para a minha vida profissional. E naquela época, lá no Rio de Janeiro, para mim, a profissão não era algo muito fácil, né, de se conseguir. E aí foi que eu tive a ideia de vir para Rondônia, gente. Aqui é só para vocês verem aqui um pouquinho da diferença da onde eu estava para onde eu vim, né? Primeiro foi uma odisseia, eu consegui chegar aqui. Para vir do Rio de Janeiro para Rondônia em 1984, que foi quando eu vim, tinha duas possibilidades: de avião, e eu não tinha grana para isto, né? Ou de ônibus. E o ônibus não existia ônibus direto. Era assim que a gente fazia. Bom, qual o próximo trecho que eu posso ir? Até São Paulo. Aí fui até São Paulo. Chegando em São Paulo, e qual o próximo trecho que eu posso ir? E aí ficava na rodoviária esperando o próximo, que pudesse me levar para a próxima até chegar aqui. Né? Foi assim que eu cheguei em Rondônia, em 1984. Então, morava numa cidade como o Rio de Janeiro, talvez algumas de vocês conheçam, uma cidade que oferece todo o conforto, tinha, né, morava com meus pais, tinha todo o conforto e tudo que uma cidade como o Rio de Janeiro podia oferecer, mas eu sabia que ali talvez eu não conseguisse ter o desenvolvimento profissional que eu queria. E aí vim para Rondônia. Na época, meu namorado, éramos namorados na época, viemos juntos para cá. E 15 dias que estávamos em Rondônia, estávamos os dois empregados. Né? Por quê? Porque naqueles anos, foram os primeiros anos, né, do Estado, pessoas com qualificação profissional eram poucas. Então, quem vinha aqui com qualificação tinha muitas oportunidades. Então, fiquei nos primeiros 15 dias, fui trabalhar no governo do Estado, e 6 meses depois surgiu a oportunidade de trabalhar no Banco do Estado. Para quem conhece e já ouviu falar, no Berom, eu trabalhei no Berom. Né? Trabalhei 11 anos no Berom, na área de recursos humanos do Berom. Então, eu ajudei a implantar a área de recursos humanos do Berom, e eu percorria o estado inteiro, porque aonde tinha agência, eu tinha que treinar as pessoas e selecionar e treinar as pessoas. Então, eu percorri esse estado na época em que não tinha asfalto as ruas. Né? Esse é um outro momento, eu conto essa parte da história, mas era desafiador, realmente. Bom, só que chegou num determinado momento, os bancos estaduais começaram a ser fechados. Né? Talvez algumas pessoas lembrem-se desse momento, começou a ser fechado. E aí o Berom entrou em processo de liquidação. E aí eles ofereceram um incentivo à demissão e eu saí, né, do Berom. Bom, eu falei, o que eu vou fazer agora? E eu sempre passava na frente do Sebrae e dizia, poxa, isso aqui deve ser legal, um dia eu vou aqui conhecer como é que funciona. Então, saí do Berom, meses depois eu fui lá. Falei, olha, eu tenho uma experiência, né, e eu gostaria de utilizar essa minha experiência para ajudar pessoas. E aí eles me aceitaram e eu comecei a trabalhar com o Berom. Então, foi quando com o Sebrae, né? Como consultora e instrutora do Sebrae na área de gestão de pessoas. E foi interessante que os 2 primeiros anos foi um aprendizado fantástico, porque era uma coisa assim muito diferente do que eu vinha fazendo.
Mas foi legal. Bom, e aí, pelo meu desenvolvimento, eles me convidaram para para trabalhar com um programa da ONU, da Organização das Nações Unidas para Empreendedorismo, chamado Empretec. E aí me convidaram para ser facilitadora do Empretec. E aí, para isso, precisa passar por um treinamento muito intenso, né? Então, foram assim, os 2, 3 primeiros anos foram muito desafiadores para mim, né? Passei muitos desafios, mas eu diria que para vocês, profissionalmente, esses foram os mais desafiadores, até eu estar qualificada aí, realmente começar a atuar com o Empretec. Para quem não sabe, é um programa de imersão para empreendedores. Tá? Bom, e aí parecia que estava tudo maravilhoso, e estava, de fato. Foram 14 anos que eu trabalhei como facilitadora do Empretec, só que nem tudo são flores, né? Eu passava mais tempo arrumando e desarrumando mala em hotel do que em casa. Só que eu sou casada, eu tenho uma filha, né? E isso começou a criar problemas para mim. Não só problemas no relacionamento familiar, que, claro, né, se eu não estou em casa, né? E aí eu lembro de algumas passagens de quando eu encontrava algumas pessoas que perguntavam assim: você se separou do seu marido? Eu disse: não, é porque eu vi ele andando de mão dada com uma moça. A moça era a nossa filha, que ele andava com ela pela cidade, né? Porque eu ficava mais tempo fora do que aqui. Isso começou a me incomodar. E, além disso, eu senti que eu estava estagnada profissionalmente, né? Então, tudo que eu aprendi ali foi fantástico. Eu devo muito, né, a esse período da minha vida. Devo muito para a minha vida profissional a esse período, mas eu senti o seguinte: bom, maravilhoso, viajo muito, viajava pelo Brasil, né, só pelo estado, ela pelo Brasil, viajava muito, ganhava muito bem mesmo, mas e agora? Vai ser isso para o resto da vida? E aí eu senti que estava na hora de fazer alguma coisa diferente. E aí quero contar uma história para vocês antes de seguir, que é a história da vaquinha. Não sei se todas vocês conhecem, mas acho que é uma história que, pelo menos, me inspirou nesse momento e algumas vezes ainda me inspira para fazer algumas coisas diferentes. Que é a história do sábio que vinha caminhando com o seu discípulo e passaram assim perto de um espaço onde tinha uma casinha muito. É o meu, é? Gente, perdão, eu esqueci de botar meu telefone. Pode desligar, por favor, Cláudia. E aí, passaram numa casinha muito simples e eles foram até aquela casinha pedir água para beber. E chegaram lá, viram uma família, era um casal com crianças, 3 crianças, assim, em umas condições muito ruins, muito difíceis. E eles perguntaram como é que eles sobreviviam ali naquele espaço, né? E eles falaram: nós temos uma vaquinha. Essa vaquinha, a gente tira leite da vaquinha para a gente consumir. E o que sobra da vaquinha, pode tirar no silencioso. E aí, a vaquinha, o que sobra do leite, a gente troca por alguns alimentos e é assim que a gente vai vivendo, né? E aí, na hora que eles foram embora, o discípulo virou para o mestre e disse assim: eu gostaria muito de ajudar essa família, mestre. O que a gente pode fazer para ajudar essa família? E aí o mestre falou: joga a vaquinha do precipício. Mas como jogar? É a única forma que essa família tem de sobreviver. Joga essa vaquinha do precipício. E aí o discípulo muito, né? Se o mestre está dizendo, eu vou fazer. Ele foi lá e jogou a vaquinha do precipício. Tempos depois, eles passando novamente por aquele espaço, olharam e naquele espaço tinha agora uma casa bonita, um jardim bonito na frente. E aí eles foram lá para saber, será que aquela família foi para outro lugar, né? Saíram daqui, venderam a casa, o que será que aconteceu? Quando chegaram lá, encontraram um criado na porta, né? E aí eles perguntaram: cadê a família que morava aqui?
E aí eles, não, mas eles ainda moram aqui, eles estão ali dentro. E aí chamaram a família e a família reconheceu eles. E aí eles ficaram curiosos, perguntaram, mas o que aconteceu? Vocês, quando a gente passou aqui, estavam numa situação tão difícil e agora parece que vocês prosperaram tanto. O que vocês fizeram? E aí o pai falou assim, bom, naquele tempo, a vaquinha, nós perdemos a nossa vaquinha. Ela caiu no precipício. E aí, como a gente não tinha mais a vaquinha, a gente teve que buscar outras formas para sobreviver. E aí a gente descobriu que sabia fazer coisas que nem a gente imaginava que sabia fazer. E com isso a gente foi se desenvolvendo e conseguiu chegar ao que a gente é hoje. E aí eu quero voltar para a minha história, que foi o momento que eu joguei a vaquinha do brejo. Né? Que alguém, eu lembro que na época as pessoas, você é doida, você vai parar de fazer esse trabalho, você vai parar. Eu falei, vou. Sabe por quê? Porque isso não está mais me fazendo feliz. Porque isso está fazendo com que eu me sinta distante da minha família, porque isso está fazendo com que eu sinta que eu não vou sair disso. Eu estou à mercê da vontade, das agendas que fazem para mim. E a minha vida, como é que fica? E aí eu joguei a vaquinha do precipício. Foi fácil, gente. Eu diria para vocês que durante os 2 primeiros anos foi difícil. Primeiro eu passei, para quem tinha uma renda muito alta, ter renda zero, dependente do meu marido. E isso impactou na nossa vida familiar também, porque aí a renda da família foi lá para baixo. E aí eu passei, eu falei, não, agora eu preciso buscar outras coisas para fazer. Aí eu fui estudar. Eu fiz tanto curso, acho que em 2 anos eu nunca tinha feito tanto curso como eu fiz na minha vida. E eu fiz especialização, eu fiz pós-graduação, eu fiz... Olha, gente, eu fiz foi um bocado de coisa. E aí eu fui voltando aos poucos, só que numa outra condição. Porque agora eu decido o que eu faço. Eu decido quando eu vou, quando eu não vou, quando eu vou tirar férias. Eu decido quando eu vou. Por quê? Porque eu assumi o comando da minha vida, que era o que eu não tinha naquele momento. Então, é importante aí, tem aqui, olha, hoje, o que eu faço hoje? Né? Eu voltei a trabalhar com o Sebrae, só que numa outra condição, em outros programas. Aquele programa eu não voltei, por opção mesmo, né? E faço outros trabalhos com o Sebrae, mas noutra condição em que eu passo bem pouco tempo viajando, a maior parte do tempo eu faço online, que é uma coisa que a pandemia nos trouxe, fantástico, né? Da gente poder fazer muitas coisas online. Eu tenho um consultório também, atendo no meu consultório, coisa que eu também não conseguia fazer, hoje eu consigo. Eu tenho hoje uma mentoria de inteligência emocional para mulheres, junto com uma parceira de trabalho, né? E eu quero estar aqui, chama Você no Comando das Suas Emoções, é o nome da minha mentoria. Tá? E aí eu quero finalizar trazendo isso aqui para vocês. A vida é sobre mudanças, e muitas vezes mudança de atitude, mudanças que a gente faz dentro da gente. A gente precisa mudar aqui dentro para que a vida da gente mude, né? Então, mudar nos faz buscar recursos internos que ajudam a lidar com as nossas próprias emoções. Imagina o quanto que eu precisei lidar com as minhas emoções para fazer o que eu fiz, né? Precisamos enfrentar o medo e a insegurança. Gente, eu tive medo. Fiquei insegura? Fiquei. Porque será que eu vou dar conta de fazer essa virada na minha vida? Né? Então, a gente fica insegura, mas a gente precisa ter coragem e acreditar na nossa capacidade de fazer. Porque a gente é capaz, mas a gente precisa acreditar. A primeira pessoa que precisa acreditar na gente é a gente mesmo, né? E você pode ter condições de ter o comando da sua vida. Basta você olhar o que eu estou fazendo da minha vida. Até que ponto eu estou realmente comandando a minha vida. A gente pode fazer isso, a gente é capaz. Tá? Espero ter podido inspirar um pouco de vocês.